O uso de tambores nas práticas religiosas é muito antigo. Os primeiros relatos nos transportam ainda para a pré-história, onde o homem utilizava para agradecer aos deuses a comida proveniente da caça. Acredita-se ainda que os primeiros tambores foram feitos com troncos ocos de árvores e com as peles de animais imolados para alimentação. Diversas religiões já utilizaram-se de tambores para suas práticas. Apenas algumas ainda mantêm esse ritual, entre elas o batuque do Rio Grande do Sul. Alguns historiadores e antropólogos do século XX afirmam que a maneira utilizada para se chegar aos conhecimentos místicos em religiões ancestrais sempre estiveram associadas ao transe provocado pelo toque dos tambores. São eles, os tambores, um dos principais fatores de comunicação mais importantes entre o homem e as divindades do panteão africano. Através dos cânticos mais conhecidos como axés, os praticantes do batuque louvam e agradecem seus deuses. O projeto Okutá apresenta Tamboreiros ou Alabês, entoadores de cânticos divinos, com o Babalorixá e Alabê Tiago Martins de Bará Gelu. Eu sou o Tiago de Bará. Eu comecei na Umbanda por intermédio dos meus pais, na minha tenra juventude, mais ou menos uns 4 anos de idade, frequentando terreira de Umbanda. Tempo depois, também por intermédio dos meus pais, nós fomos para a casa do falecido Babalorixá Paulinho Xangô, do bairro Agronomia. E após algumas obrigações e alguns adventos, determinação dos pais, nós acabamos indo para a casa do falecido Pai Ivo de Oxalá, ao qual era nosso avô de santo, e devido a algumas adversidades, acabamos passando para a mão do Pai Ivo de Oxalá, que fez a obrigação dos meus pais, enfim, da minha família, e minha também. Aquela época, eu deveria ter mais ou menos 9, 10 anos de idade, eu já havia aprendido a tocar Agê. E nós tínhamos uma pessoa que era o tamboreiro da casa, o Pedro de Xangô. Ele tocava as sessões de Umbanda na casa do Pai Ivo. E ali começou a me despertar o gostinho do tambor. Logo em seguida eu conheci o Títio da Oxum, como ele era carinhosamente chamado Cristiano, que era filho de santo e filho de criação do Pai Ivo. Que ali ele começou a me dar os primeiros ensinamentos das pancadas do tambor, começou a me dar os primeiros fundamentos das pancadas do tambor. E logo em seguida eu comecei a ter o quê? A presença do Pai Tesoura do Ogum, que foi a pessoa que me ensinou axés, me ensinou fundamentos, como proceder em obrigações, tipos de obrigações, corrigiu a pancadas, axés, enfim, ele me deu toda a parte de ensinamento de tambor que eu tenho até hoje. E com a morte do Pai Ivo do Oxalá, eu vim entrar para a mão do falecido Pai Marcos do Oxalá, que também filho do Vinícius do Oxalá do Maia e irmão do Pai Ivo, que fez o meu aprontamento na Bacia do Jeje, a qual me mantenho e sigo as tradições, fundamentos, costumes até hoje. O tambor ele é fundamental dentro do batuque, mas ele se soma a parte de som em conjunto com a cantiga, e também vou agregar, não sem menos importância, vou colocar como essencial também a presença do Agê, tá, que tem uma função de fustigar o Egum, como um instrumento pertencente a Chapanã. Mas o tambor, eu gosto muito de colocar a seguinte frase: nós tocamos aos pais e os pais atendem ao nosso chamado. Através do tambor nós invocamos, nós ajudamos a trazer os pais à terra. Então, fazendo toda essa junção, tambor, acústica,
rezando as cantigas. Nós podemos também, além de trazer o Pai à Terra, nós podemos direcionar uma obrigação, nós podemos, através desses axés, dessas cantigas, desse som, complementar uma obrigação para que ela tenha a finalidade correta. Dentro do batuque existem dois tipos de tambores, um mais comumente chamado o tambor, propriamente dito, que é conhecido como ilu, e temos a ainhã. A ilu, historicamente, ela era confeccionada de tronco que se cavocava, se deixava oco, e se pegava corda, se fazia corda de fibra de algodão que se catava no mato. Posteriormente começou a vir o de barrica de tanoaria, que era feito com o pessoal que trabalhava com madeira, né, com marceneiros, e veio o advento da corda de nylon. Normalmente, o ilu, ele pode ser tocado por homens e mulheres, e ele tem um feitio que normalmente segue um padrão. Além do padrão religioso, o padrão construtivo, ele normalmente tem 25 centímetros de raio na boca, por 50 centímetros de comprimento. Ele é trançado com cordas nas duas extremidades, normalmente em número de 12, fazer um múltiplo do axé de Xangô. Se colocam guizos dentro do tambor. Antigamente eram guizos de cobra, depois posteriormente guizos de madeira e hoje na falta guizos metálicos. Ele é unipercussivo, se coloca no meio das pernas, se faz o toque. Ele tem um feitio religioso, assim como a ainhã, que eu vou explicar posteriormente. A ainhã, ela já é um tambor feminino. Há divergências sobre a feitura. Alguns consagram a Xangô, alguns consagram a Iansã. Somente a ainhã, ela é tocada somente por prontos e somente por homens. E ela tem dentro do batuque se faz o acompanhamento de duas ilus, uma a cada lado. O alabê mais antigo toca a ainhã. E somente ela improvisa. O feitio dela é parecido com a ilu. E normalmente pelo feitio antigo ela era feita de cobre ou de latão. Porque alguns dedicavam a Iansã. Ela é feita 25 centímetros de boca de um lado, por 12 centímetros na outra, ela é cônica, e normalmente chega a 1 metro de comprimento, com 12 guizos em cada lado, sendo que na parte superior, nas chamadas orelhas, se colocam os guizos, mais os guizos de dentro da inhã. Ela é ambipercussiva, ela é tocada no colo, batendo-se dos dois lados. Em cada feitura diverge, mas normalmente esses dois tipos de tambores eles passam por ritualísticas antes de começarem a ser usados no batuque. Há casas que lavam primeiro ou com a água da quartinha da casa, ou do orixá, dono da casa, ou com a água que é colhida na calha da chuva. Se faz a lavação, depois faz a lavação com mieró, se faz a imantação com ori. Posteriormente se mataria em cima do tambor. Há casas que consagram a Xangô, há casas que consagram ao dono da casa, há casas que consagram ao orixá do Onilu, do alabê da casa. E esse tambor ele tiraria um chão. Como uma pessoa se faria uma cama, ele descansaria e no ritual subsequente, normalmente o pessoal fazendo a levantação, esses tambores eles teriam que vir a rufar. Nos rituais mais antigos, algumas casas ainda a gente vê que o pessoal faz esse ritual anualmente. E assim como em casos desses, principalmente o Ailu, se há o caso dela ser usada em algum ritual fúnebre, após ele é desencorado e refeito toda a ritualística de imediato, porque ele deixaria de ser um instrumento de toque ao orixá e passaria a ser um instrumento de toque ao Egum, no caso. Bom, eu penso da seguinte forma, até mais ou menos 10, 15 anos atrás, o tamboreiro sempre foi a pessoa que tocava a Umbanda, ou o Exu, ou a nação, o batuque propriamente dito, dentro da religião. Eu penso também da seguinte forma, que com o advento da internet e das redes sociais,
Os termos como o Alabê, o Galabê, o Anilu, o Rontó, ou propriamente dito o Ogã, ele se difundiu e muito no meio batuqueiro. O pessoal, o religioso e também o não religioso começaram a ter acesso a determinados termos que não existiam, entre aspas, ou se existiam antigamente eram muito pouco difundidos. Hoje em dia coloca-se o tamboreiro exclusivamente como uma pessoa que toca apenas a Umbanda ou o Exu, e o Alabê e os demais termos como a pessoa responsável por uma obrigação de nação, que conduz toda uma obrigação de nação, que se tem um determinado apronte, que deveria ser, no mínimo, os axés nas mãos para Xangô, obrigação, no mínimo, de buri, sendo que o ideal seria um apronte de Bará Oxalá, essa pessoa tendo um conhecimento total de todos os lados religiosos a serem tocados, inclusive a parte do Arisum, o Eru. A pessoa ela tem que ter um determinado preparo, ela tem que ter um excelente, por que não dizer pleno conhecimento de obrigações, de bacias religiosas, raízes, lados, costumes. Ele tem que ter um determinado apronte, sendo no mínimo axé para Xangô, um buri de 4 pés, um apronte de Bará Oxalá, tendo conhecimento do início ao fim, dos santos até a parte dos mortos, o Ateté, o Eru, o Arisum. O tamboreiro de Umbanda, ele normalmente toca somente ao caboclo, ao Exu, ao Preto Velho, linha de Cosmos, enfim. Ele já não necessita de tanto aprontamento ou ensinamentos quanto um Alabê. E é muito comum o Alabê de hoje ele ter começado como um tamboreiro. E hoje em dia, devido até mesmo a algumas exigências religiosas, se fez esse tipo de separação até mesmo dos termos tamboreiro e Alabê. Um toca uma coisa, outro toca outra coisa. Com a proliferação de novos alabês no meio religioso, torna-se difícil reconhecer quem de fato tem um aprontamento, quem de fato tem uma raiz religiosa, pois muitos nomes ainda não são conhecidos. Nós temos muitos nomes, são os monstros sagrados dentro do meio religioso que dispensam apresentações e referências religiosas, pois são pessoas muito antigas, muito fundamentadas e muito conhecidas dentro do meio religioso, sendo como sacerdote ou como Galabê. Existe uma geração intermediária também, que mais ou menos 15, 20 anos, 25 anos de tambor, que já são pessoas também conhecidas no meio religioso, que normalmente se colocam a referência, o conhecimento, a convivência religiosa também com essas pessoas. O zelador de santo, ele deve buscar, se não conhece o Alabê, conhece apenas por indicação, saber alguma referência religiosa, uma boa conversa com o Alabê, para conhecer os fundamentos dele, para ele ver se ele se adequa à obrigação da casa. São pontos negativos de tu contratar qualquer Alabê sem ter um conhecimento, porque realmente, não só falando muitas vezes alguma questão financeira, mas enfim, a questão religiosa, porque você pode estar entregando a obrigação da sua casa a uma pessoa que não tenha um total preparo, um total conhecimento da obrigação a ser feita. E em determinados pontos de uma religião isso é crucial. Você pode estar entregando a alguma pessoa que você não tenha conhecimento da índole religiosa, desse conhecimento dela, você pode estar dando a uma pessoa o poder de estragar uma obrigação sua. Então é muito importante que você tenha uma conversa, você tenha uma referência, algumas referências, principalmente de zeladores antigos, saiba o tipo de obrigação que essa pessoa sabe tocar, o tipo de aprontamento religioso que essa pessoa tenha antes de executar uma obrigação dentro do seu ilê.
O Alabê, como também religioso, ele deve ter um comportamento ético dentro de uma obrigação, seja na sua casa, como em qualquer ilê que ele vai desempenhar sua função religiosa, como Alabê. Ele deve ter, além de todo o conhecimento e preparo que eu já havia citado, ele tem que pensar da seguinte forma, que ele é um religioso, que ele está indo desempenhar sua função religiosa com todo o seu preparo, com todo o seu axé, colocar o amor, colocar o carinho, ele está fazendo uma obrigação, ele está rezando aos pais, ele está cantando com todo o seu amor aos pais. Nunca deixar de ter a humildade de conversar com o zelador de santo da casa, saber como é a sistemática da casa, fazer de acordo com as obrigações da casa, que assim como o Alabê vai desempenhar aquela tarefa com amor e carinho, com certeza a casa vai fazer da mesma forma. Ela vai desempenhar toda aquela obrigação religiosa com fé, amor, carinho e caridade. E tudo que se vê dentro de uma casa de santo, nós temos que ter a ética religiosa, de saber que tudo o que foi feito dentro da casa se guarda conosco. Se há exemplos bons, ótimo, cada vez mais nos agrega, cada vez mais nós ficamos felizes com a religião e com as pessoas, com os pais. Se há algum ponto negativo, nós temos que ter a ética e a seriedade, não só como sacerdote ou como Alabê, mas como um profissional também, de pegar e guardar aquilo como um exemplo também para nós. Bom, comumente falando, dentro das vertentes religiosas, sendo o Cabinda, o Jeje, Jexá, a tradição Nagô, o Oió, seja o Glefê, Moçambique, Oiá, que já são lados distintos, normalmente se executa a pronúncia Iorubá, talvez por um costume de antecessores alabês, antigos babás já falecidos, pois hoje nós não temos como definir de fato o que é a pronúncia correta, nós temos muito a cacofonia. Cada um entende de uma forma e vai retransmitindo. Nosso papel como Alabê, ele é de fato ter a pronúncia fiel do que nos foi ensinado, tentando manter da melhor forma possível uma certa pureza. E mesmo assim, nessas diferentes bacias religiosas, costuma-se usar apenas Iorubá. E muitas vezes deveria se usar até outros dialetos, devido à origem de cada bacia, cada vertente religiosa, como o Eu e o Fon. Mas não, comumente nos axés se costuma usar a origem da língua Iorubá. Dentre as várias vertentes, bacias religiosas que nós temos aqui no estado, nós podemos citar o Jeje tradição Nagô, o Oió, o Ijexá, a Cabinda, alguns lados inexistentes, o Oiá, Moçambique, o Glefê. Nós temos maneiras de tocar aos pais, nós temos axés que são agregados, axés que são retirados, divindades que são colocadas ou suprimidas, dependendo de cada lado. Você pegar, por exemplo, o Oió Benguena, ele é mais tocado como um Jexá. O Bomina, ele já seguiria o padrão do Oió, de tocar uma determinada ordem de santos. Você já poderia citar, por exemplo, a Cabinda, com o culto Timboá, Dirã, Leba, Camucá. Você poderia citar rituais de Jeje, que você poderia tocar com o Jeje Agdavi. O tipo, a obrigação de balança ser totalmente diferenciado das demais nações. Você teria algumas tradições nas vertentes religiosas que tocariam o dito ritual Nagô antes do toque propriamente dito. Existe uma série de diversificações nas bacias. Então é muito importante, mesmo você indo tocar numa determinada vertente, muitas vezes ele não é o ritual genérico de fato que você tem conhecimento e que você aprendeu. É muito importante você ter uma conversa com o zelador de santo da casa
para ser determinado de que forma vai ser conduzido aquele ritual, de que forma é feito o culto, para você de fato poder executar com precisão aquela ritualística. Bom, eu vejo da seguinte forma, que de fato está havendo com o passar dos tempos, dos anos, a supressão de axés dentro do ritual batuqueiro, seja em serão com axés como o axé de entrada de 4 pés, o axé de coroação de penas, o ebó de penas, em algumas vertentes que fazem o uso da sacralização do boi, que existem também os axés específicos, e o que mais nós vemos é dentro do batuque da festa em si, essa supressão de axés. Eu vejo da seguinte forma, entrando novamente no assunto de uma nova geração de alabês, nós temos o advento que vem em contraponto. Nós temos o CD que facilitou e muito ao povo religioso a aprendizagem dos axés. E em contrapartida você tem esses alabês, principalmente da nova geração, foram ensinados muito através de CDs, foram autodidatas. E normalmente esses tipos de CDs que têm dado e muito a sua contribuição ao meio religioso, esses alabês de nova geração aprendem normalmente somente aqueles axés, sem saber diferenciá-los do que servem, então se torna de uma forma geral apenas cantigas dentro de um batuque, sem diferenciação. Então ali se vê essa supressão. E também com a morte de muitos alabês que detinham em sua grande parte esses axés antigos e muito específicos, isso foi sendo deixado de lado. Também sem contar muitos babás antigos que sabiam e muitos axés, pois a transmissão é totalmente oral. Isso foi se perdendo, sendo deixado de lado, sem ter pessoas, muitas vezes, que fizessem essa transmissão aos mais novos. Penso que da seguinte forma, como foi falado anteriormente, que existe a supressão de axés no meio religioso, nota-se que em determinadas casas existe o costume, até mesmo para não haver o esquecimento por parte do zelador ou zeladora de santo, de se passar os mesmos axés aos filhos, isso eu venho notando em muitas bacias religiosas, no intuito de não esquecer quando tiver determinada obrigação religiosa do filho, ou seja, um apronte, enfim, algum tipo de obrigação. E também com a supressão dos axés que babás antigos e alabês antigos muitas vezes não tiveram a oportunidade de passar a uma geração mais nova. Eu havia colocado que existem os meios tecnológicos muito disponíveis na mídia para aceleração, assimilação de axés, de fato existe, mas já são uma base mais genérica. Então, vejo que o pessoal no meio religioso vem colocando normalmente o jeje. São mais fáceis de lembrar, são axés mais embalados, muitas vezes mais aos olhos. Mas se vê que se esquece de assimilar, de colocar a qualidade do orixá de acordo com o axé escolhido, que muitas vezes nem é jogado. Muitas vezes não se abre o ifá para ver se o santo aceita determinado axé em conjunto com a qualidade dos orixás da pessoa. Bom, falando de alabês de safra antiga, que são conhecidos no meio batuqueiro, é impossível não começar citando o falecido mestre Borel, com a sua humildade, o seu conhecimento, o seu canto,
Sua louvação aos orixás nos deixou um legado muito importante, um conhecimento muito importante, uma herança religiosa inimnominável. Gostaria de citar também o Alabê Antônio Carlos de Xangô, que com a sua reverência aos orixás, a sua humildade, os seus ensinamentos que nos são passados até hoje, contribuem muito para o engrandecimento da religião. Ele é uma influência e uma referência para muitos alabês e religiosos até hoje. Gostaria de citar também Xamim de Aganju, excelente alabê, muito fundamentado e antigo, Teixeirinha do Oxalá, Carlinhos da Oxum, falecido Casturino, o meu professor falecido Tesoura de Ogum, que o Pai Ogum tenha nos braços sempre olhando por nós. Temos também a safra intermediária, 20, 25 anos de tambor. Eu gostaria muito de citar o Rodrigo do Oxalá, Pantiovila, Wagner do Aganju, Jorge Testa, enfim, até mesmo em safras novas, o pessoal que está começando agora e não bem menos ensinado, nós temos toda essa fonte para nos passar conhecimento, tá? Até os dias de hoje. E nós temos também muitos nomes que são desconhecidos, mas muito bem fundamentados, aprontados, que estão aqui nos dias de hoje para poder servir aos pais, cumprir uma obrigação religiosa com carinho e amor. Bom, penso que ser um alabê é um dom. Ele nasce, ele cresce, ele amadurece com a gente. Ser um alabê é colocar a sua emoção na obrigação, é colocar o seu aprendizado, é colocar o seu aprontamento, é fazer com que aquela obrigação flua na maior tranquilidade, da forma mais correta possível. Você está rezando aos pais, você está louvando aos pais, você está colocando o melhor de si para os pais. Você está colocando a sua fé, a sua alegria também aos religiosos participantes do ritual. É muito importante que nós nos doemos, é muito importante a nossa fé, é muito importante a nossa alegria, esse nosso aprontamento, esse dom, enfim, ele é muito importante. Tudo dedicado aos pais, para que tudo transcorra na maior tranquilidade e fé e religiosidade.